Olá, conforme prometido e conforme as sugestões lá que eu tenho pedido, né, e este, foi uma das sugestões. Eu gostei porque vai facilitar para o acompanhamento esse trimestre que as escolas bíblicas dominical, as que utilizam a revista da CPAD, vai estar estudando durante esses 3 meses, né, esse último trimestre, o tema Fragilidade Humana e a Soberania Divina, e esse trimestre vai ser baseado no sofrimento e a restauração de Jó. E hoje vai dar início, né, algumas igrejas vai estar estudando já a primeira lição dessa revista, né? Inclusive essa revista era para ter sido estudada, né, no trimestre nesse que está encerrando agora, mas devido à pandemia houve esse atraso e ela está sendo estudada agora, né? Tanto que as lições começam com a data de julho. E a primeira lição, né, desse trimestre vai falar sobre o livro de Jó. Como eu coloquei no livro, no vídeo de abertura, é uma lição, né? Esse trimestre é bem interessante o tema. Nós vamos estar estudando todos, né, os capítulos do livro de Jó, o livro completo, nessas 12 lições. E, claro, né, nada mais óbvio, nós vamos estar começando já falando sobre o livro. O tema, tanto que o tema da primeira lição é sobre o livro de Jó, ele tem o textuário, a textuário dessa lição, baseada lá em Tiago 5, versículo 11, que diz: Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O Tiago já começa aqui no textuário citando o sofrimento de Jó, que sofreu, mas ele teve paciência e Deus restitui tudo aquilo que ele possuía, né? Aquilo que ele havia perdido, Deus o restitui. E Jó, né, esse versículo deixa bem claro a paciência que ele teve, e além da paciência, a fidelidade, porque em nenhum momento ele vai negar o nome do Senhor Jesus. Ele chega até mesmo a amaldiçoar o dia que ele nasceu, mas não maldiz ao Senhor, né? Ele não blasfema, ele não vai contra Deus, mas ele aceita, né, a aprovação que ele está passando, que não era um castigo, assim como os amigos dele vai colocar, né, durante o livro de Jó, não é um castigo, mas sim é uma aprovação, né, que ele passa, permitido por Deus, não por infidelidade, mas por consentimento do próprio Deus, para provar a Satanás, né, que Jó não o adorava apenas pelo que ele tinha. Jó não estava servindo a Deus pelos bens que possuía, né, mas porque servia ao Senhor consciente de que somente Deus, né, é o autor e o consumador da nossa salvação, somente Ele pode nos conduzir à salvação, só Ele nos dá direito à vida eterna, né, e tudo aquilo que nós temos e possuímos é sim permissão de Deus. Se Deus quiser, nós vamos ter, se não quiser, nós não teremos, né, e Jó passa por todo esse sofrimento por permissão divina. E a verdade prática diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A questão da literatura, né, durante a lição a gente vai ver como este livro foi escrito, por isso dúvidas e questionamentos sobre os possíveis autores deste livro, né, devido ao estilo da literatura que é colocada neste livro, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E, sobretudo, né, como diz nessa verdade prática, a poderosa resposta de Deus às grandes questões da vida, né? Jó, ele sofre, os amigos o criticam, a mulher, né, pede para que ele abandone, né, esse Deus e morra, mas ele continua firme, ele continua prudente, ele continua alerta, continua adorando ao Senhor, e no final o Senhor dá a resposta, né, para Jó, já restituindo, né, tudo aquilo que ele perdeu. A leitura ali em classe deste livro, ela não vai ser feita no livro de Jó, né, que eu achei muito interessante, ela vai ser baseada lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e 16, né, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É uma das questões desse livro de Jó, né, que ele vem não para a correção, porque Jó não errou,
mas para instruir, para instrução, né, para aprendizado. E Ezequiel 14, os versículos 14, 19 e 20, e em Tiago também 5 e 11. Ezequiel 14 diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se enviar peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais. O 20 diz, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. E em Tiago 5:11 que vai dizer que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Os objetivos dessa lição, e é interessante cada professor da EBD frisar esses objetivos. Primeiro é mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto do qual Jó viveu. Esse é um dos objetivos que deve ficar bem claro nessa lição. O segundo é especificar o gênero literário, de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Às vezes nós lemos por ler e não procuramos compreender. E nós vamos ver nesse livro, inclusive, no livro de Jó, é necessário nós compreendermos os gêneros literários dessa história para nós compreendermos a história também. E o terceiro objetivo deste livro, que é identificar o propósito, é a mensagem do livro de Jó, Qual seria o propósito? Apenas mostrar o sofrimento de Jó? Qual o aprendizado que tudo isso vai trazer para a nossa vida? Este é um dos propósitos, que o livro de Jó vai nos trazer. A lição, eu não vou trazer detalhes para que não tome muito tempo, eu vou resumi-la, os pontos mais importantes, para poder o vídeo ficar curto e todos poderem ver e aprendermos. E, claro, aqueles que quiserem comentar, se tiver mais detalhes e quiser postar nos comentários, fica livre, para poder compartilhar o seu entendimento, livre para colocar lá o que você pensa, o que você acha também sobre o livro, sobre essa questão que nós estamos estudando hoje. A autoria, o primeiro ponto da lição, vai falar sobre a autoria, o local e a data do livro de Jó. Como eu coloquei no início, a autoria do livro ela é desconhecida. Alguns vão atribuir essa autoria do livro a Moisés, outros a Eliú, Salomão, Ezequias e Isaías e até mesmo Esdras. Moisés ele vai se dar o fato de ser atribuído a ele por causa da área geográfica, a localização de Uz, que é a terra onde Jó se encontra. Eles descrevem inclusive que lá existia uma mina, e que Moisés teria acesso a essa mina, e que foi um dos acessos que Moisés teve, que Moisés conhecia muito bem aquele local, quando ele sai ali do palácio e que ele mata um homem. Então eles atribuem isso também a Moisés por conhecer a localidade. E a questão também da era patriarcal. Neste livro de Jó, a gente vai ver que Jó ele oferece sacrifício, faz sacrifício pelos filhos, Ele tem ali um total de 10 filhos e conta, logo no início do capítulo, que esses filhos a cada dia se reuniam em uma casa para poder comemorar. E Jó, preocupado com o lado espiritual, preocupado com que eles viessem a cometer algum tipo de pecado, então Jó constantemente oferece um sacrifício, Isso é uma característica de sacerdote. Então a gente vai ver ali que antes ali da construção do tabernáculo, que após a construção do tabernáculo é instituído sacerdotes, e são os sacerdotes que fazem esse tipo de sacrifício. Então, dá assim a entender que Jó, então, tenha vivido antes desse período, porque é o próprio Jó que faz esse tipo de sacrifícios. Inclusive, o próprio amigo, quando o próprio Deus determina que faça o sacrifício, Deus determina que o próprio Jó faça, Essa função, então, como sacerdote da família, corresponde ao período patriarcal. Então, este, é um dos motivos, que sugerem que o livro de Jó, tenha sido escrito bem
bem já no início, até mesmo antes do livro de Gênesis, né, que muita gente acha que tem sido, por ser o primeiro livro da Bíblia, foi o primeiro livro a ser escrito, e sabemos que a Bíblia não está escrita em forma cronológica, né? E outra coisa também, né, que faz nos deduzir mais ou menos, né, a data em que o livro foi escrito, ou quando mais ou menos ele foi escrito, devido ao limite de idade. Né? Lá em Gênesis 6:13, esse versículo nos diz que a idade então do homem seria de até 120 anos. Porém, quando a gente lê lá no próprio livro de Jó, no capítulo 42:16, vamos ver que depois de todo esse sofrimento, Jó ele ainda viveu 140 anos. Né? É mais uma característica de que o livro de Jó, né, ele foi escrito ainda no período patriarcal. Se ele, após o sofrimento, ainda viveu mais 140 anos, né, possivelmente daí mais de 200 anos de vida. Jó já estava com 10 filhos, já tinha uma família constituída, possivelmente já tinha mais de 40 anos. Então, essas são uma das características que pode ser que o livro de Jó leva a crer que o livro de Jó foi escrito, sim, ainda no período patriarcal, né? E o segundo ponto dessa lição conta sobre a pessoa histórica de Jó, que muita gente tem como um personagem fictício, né? A história vê apenas como uma lenda, mas é uma história real, porque tanto no livro de Ezequiel, lá no capítulo 14, versículo 14, vai fazer menção, né, de Jó. O versículo deixa claro, né? Inclusive, cheguei a ler que diz assim: ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, de fato, Jó existiu, não é um personagem fictício, mas é um personagem real. E Tiago também atesta, né, a realidade histórica dessa história, quando ele também cita Jó lá em Tiago 5 e no versículo 11. Então, não é um personagem fictício, é sim um personagem real. E a terra de Jó também, né, também existiu. Em Jó 1:1 conta, né, o nome da terra, que é a terra de Uz, e como Jó, Uz era uma terra real também, né? Não se trata de uma ficção, e sim de uma história real. Os comentaristas, eles situam Uz ao sul de Edom, ao oeste do deserto da Arábia, e se estendendo do leste, indo até a Babilônia. Essa referência vai estar lá em Jeremias, no capítulo 4, nos versículos 21, 25 e 20. Então, o capítulo 25 e 20 também. Então, tanto o Jó, o personagem de Jó, quanto a cidade de Uz existiram, sim. E o 4 fala sobre a época de Jó, né? Como eu já coloquei, possivelmente foi, sim, na era patriarcal que Jó viveu. Ainda não existia, né, determinações de profeta, era o cabeça, o chefe da família que oferecia os sacrifícios. E o sacerdote como instituição, né, ainda não existia neste período, e ele era o sacerdote da sua própria casa. E outra coisa também que nos deixa como característica, né, de que o livro foi escrito neste período, em relação à herança. As filhas de Jó, elas eram co-herdeiras, juntamente com seus irmãos. E este tipo de herança ainda se é atribuído, né, na verdade, antes da lei mosaica, porque na lei mosaica, conforme Números 27:8, quem herdava era apenas o homem, a mulher ela não tinha direito. E o Jó vai ter tanto os filhos quanto as filhas como co-herdeira. Então é mais uma característica, né, de que o livro foi escrito ainda na era patriarcal. Aí, quanto à estrutura literária do livro de Jó, ele está escrito em prosa, né, e em poesia. Talvez não conseguimos identificar essa poesia. Um dos motivos é que a nossa poesia é diferente da poesia hebraica, né? A poesia hebraica ela é bem distinta da poesia oriental. Este livro é um dos maiores livros, né, da literatura humana. E como funciona a questão do livro? Né? Como eu falei, ele está escrito tanto em poesia quanto em prosa. Porém, né, todo livro a gente vai encontrar uma obra poética,
O texto ele é uma combinação de prosa, de poesia, né? A prosa tá bem clara, né? É um contato, é uma conversa, né, entre pessoas, né, que deixa claro nesse livro as conversas que Jó vai ter com os seus amigos com Jó e assim sucessivamente, desde o primeiro capítulo ali o diálogo que Deus tem, né, com o diabo, né, quando Deus questiona, ele pergunta se ele viu o servo dele, o servo Jó, quando o diabo propõe, né, o sofrimento. Então a gente vai ver tudo isso. E também tem a questão do paralelismo. O paralelismo desse livro ele vai funcionar de duas formas, né? A que tem sentido de sinônimo. A gente vai ver uma controvérsia entre o bem e o mal, versículos que ele define o mal, e nesse mesmo versículo ele define o bem. E a questão também, né, de semelhança entre os versículos correspondentes entre as duas coisas, né? Esses versículos a gente vai conseguir identificar em todo o livro de Jó, né, essa linguagem literária, e também vamos encontrar abundância em figuras de linguagens. Às vezes nós vemos e não reconhecemos. Eu acho importante isso, principalmente para o professor que vai estar passando, né, para os seus alunos, deixar bem claro, né, cada figura de linguagem e defini-las para que consigam, como é que se diz, identificar melhor o texto, compreender melhor o texto. Como, por exemplo, no livro de Jó a gente vai encontrar figuras de linguagem como o vai e vem do tecelão, que ele vai demonstrar através do vai e vem a brevidade de vida, da vida, né? Vento, nuvem, sombra, águia, flor e outras coisas que ele utiliza somente como metáfora. Para ficar claro essa questão da metáfora, né, que se trata de uma figura de linguagem, a metáfora são expressões que a gente vai usar para comparação. Tipo, quando eu falo que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele não é o leão, né? É apenas uma figura, é uma comparação. Por quê? Porque nós temos o leão como uma figura forte, né? Nós vamos ter o leão como o rei da selva, né? Aquele que manda. É apenas comparação. O vai e vem, quando ele compara com a brevidade de vida, né? A gente vai ver o movimento, é rápido. A vida também é assim, ela passa bem rápido. Quando eu falo... assim, várias outras coisas, né? Como o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus, né? Quando a gente compara Jesus Cristo como Cordeiro, é uma metáfora, né? E muitas outras linguagens que são utilizadas, outras figuras que são usadas apenas para comparação, quando se trata de águia, né? E assim a gente vai ver no livro de Jó várias, né? Lá em Jó 7:7, no versículo 7, no capítulo 7:9, no capítulo 8:9, a gente vai ver várias figuras de linguagem correlacionada, né, com o significado de metáfora. A gente vai ver essas figuras de linguagem neste livro em abundância, né? Eu não vou passar referência, porque senão vai ficar bem longa, eu não vou ficar lendo, mas é só conferir, acompanhe na revista também e vai conferindo, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo e acaba dando preguiça para poder ouvir, né? E quanto à organização do livro, ele é um monólogo, né, feito por Jó. A gente vai ver 3 ciclos, 3 fases de diálogo entre Jó, entre os seus amigos, né? Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, né? São os 3 amigos que vão colocar ali o sofrimento de Jó como pecado, né? Como se Jó estivesse pagando o preço pelo pecado, como se ele estivesse errado, cometido alguma falha, e por isso ele está sendo punido, né? Pelo pecado que ele tem cometido, e eles esperam que Jó reconheça isso, que peça perdão para que ele possa se ver livre, né, de tal penitência. Mas a gente vê no decorrer de todo o capítulo, a gente entende que aquilo ali não foi pecado nenhum. Jó não tinha pecado, Jó não estava em erro, não estava vivendo uma vida errônea, mas estava sim vivendo em santidade com Deus. Prova disso que ele continuou firme ali no propósito que era de servir a Deus, e no momento certo Deus, né, retira de Jó todo o sofrimento. E ele é restituído de tudo aquilo que ele perdeu, né? Lógico que o pecado, a culpa, o sofrimento, eles não podem separar
da vida espiritual, né? Por mais que tenha pecado, se tivesse pecado, o normal seria o quê? Confessar o pecado, quebrantar o coração, voltar-se a vida a Deus e não deixar que o pecado distanciar-se de Deus, né? Jamais nós podemos deixar com os nossos erros venham nos tornar fracassados espiritualmente, seguir como, por exemplo, o conselho da mulher de Jó que manda que ele abandone Deus e morre, né? Jamais nós devemos fazer isso, mas em meio ao sofrimento, aí sim, nós precisamos chegar mais a Deus, né? Jó, ali diferente, né? De muitas coisas que nós vimos hoje, muitas pessoas, Jó perdeu tudo e continuou, né, adorando a Deus. Hoje, para as pessoas adorarem a Deus, eles precisam ter tudo, né? Ter para poder adorar. Se não tem, não adora, né? E essa é uma das lições que esse livro vai passar para nós, né? Talvez, olha, o Satanás assim, tá adorando porque ele tem riquezas, tem bens, tem filho, mulher, família, pai, vai tudo bem, né? Tem dinheiro, é uma pessoa próspera, tira tudo para ver se ele vai te adorar, né? Hoje é assim, né? Se tirar tudo, nós vamos blasfemar, nós vamos deixar Deus de lado, que Deus é esse que eu estou servindo. Então hoje Satanás talvez faria diferente, né? Se visse um pobre, não, dá para ele tudo, né? Seria diferente, dar a ele tudo para poder a pessoa aproximar-se de Deus, né? Ou às vezes tem também, nem isso faz com que a pessoa se aproxime, a pessoa não reconhece que tudo aquilo que tem, a vida que tem, os bens que tem, a família que tem, tudo isso é permissão divina. Ele dá, ele tira a hora que ele quer, o momento que ele quer, diferente, né, do que aconteceu com Jó. E a parte 3 da lição vai falar sobre a natureza e a mensagem do livro de Jó. Por que que o justo sofre? Por que que nós somos provados? Por que que Jó foi provado? É interessante, né? No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência dos seus pecados. Essa era uma ideia do que principalmente o povo judeu eles tinham, né? O pecado traz o sofrimento. E se há sofrimento é porque havia a culpa na pessoa, no sofredor, ele tem culpa, então tem que se reconciliar. Ao longo do livro, né, até lá do capítulo 1 até o capítulo 42, que é o último capítulo da Bíblia, o autor ele procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Não houve pecado. Apenas foi um teste. Deus colocou Jó, permitiu que Satanás colocasse Jó à prova, para saber que muitos servem a Deus independente da circunstância, sendo pobre ou rico, tendo bens materiais ou não. O que interessa é servir a Deus, porque a nossa salvação, o servir a Deus, deve estar acima de tudo e de todas as coisas, independente de termos ou não benefícios, né, nós devemos servir a Deus. É isso que o livro mostra. Jó, contudo, serviu a Deus e sem nada também serviu a Deus da mesma forma, né? A gente vai ver que Satanás ainda não estava satisfeito em ter tirado a vida dos filhos e filhas de Jó, de ter tirado todos os bens que Jó tinha. Ele faz o quê? Toca no corpo de Jó, comete ele com tumores, né, chaga, tanto que ele vai sentar lá num poço de cinza e coça com um caco. Mas mesmo assim, mesmo tirando, né, os bens, tirando a sua saúde, tornando ele cheio de tumores, nem dentro de casa ele ficava, né? Ficava fora. E muitos criticam a posição da mulher de Jó, que a gente vai ver mais na frente sobre isso. Ela manda que ele amaldiçoa esse Deus e morre. Também tem algumas questões a respeito desse amaldiçoar aí, porque dizem, né, no decorrer dessa lição, acho que vai ter uma lição que vai falar sobre isso, né? Na verdade, esse amaldiçoar que é colocado quando eles falam, na verdade, né, o pessoal do Oriente, os judeus, eles falam a palavra contrária. Então não seria bem amaldiçoar, mas seria bem dizer, né? Outra questão que a gente vai ver mais lá na frente da lição. Mas independente disso, qualquer um de nós hoje, imagina você que tem uma boa posição social, tem carros, tem mansões, tem fazendas, tem uma condição de vida lá no topo, de repente o marido perde tudo. Qual é a primeira postura que eu ou você iria ter? Não ia estar conformado. Como é que pode? Tirou tudo assim. Tinha 10 filhos. Um só dia perdeu os 10 filhos. Veio uma tempestade, a casa desaba, matou os 10 filhos, enterrar os 10 filhos de uma única vez. Né? A pessoa está acostumada a ter tudo, ter comida dentro de casa, ter roupas de marca, ter sapato, e de repente não ter dinheiro para comprar mais nem um chinelozinho, nem um chinelo havaiana. Imagina como é que essa mulher iria ficar, né? Como qualquer outra pessoa ficaria. Mas só ela manteve ali do lado de Jó durante todo esse tempo. Mesmo Jó ali cheio de chagas, cheio de tumores, né? Fedendo, ela
ficou ali, também ao lado dele. Tanto que, ó, Deus vai dar para ele mais de 10 filhos, né? Ele não teve filhos em dobro, não 20. Os filhos não era para Jó, os filhos, né? Como eu falei em alguns vídeos aí atrás que vem acompanhando, os filhos não são para nós, são para o mundo, né? Nós não criamos os filhos para nós, né? Por isso que nós temos que preparar os nossos filhos não para termos, mas para ser, né? A questão da mulher, Jó permaneceu com a mesma esposa, a esposa dele não morreu, não trocou de esposa, foi a mesma esposa, porém os bens foi todos em dobro, né? E a riqueza que ele teve, tudo isso foi em dobro. E o item 3, né, nós vimos aí porque o justo sofre, existe bondade desinteressada. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Eu já falei sobre isso aqui também. Muitas pessoas procuram Deus, mas com interesse de ter algum recurso, com interesse em receber cura, interesse em transformação da vida, talvez de um filho, de um esposo, do esposo ou da esposa, né? Querem algo em troca, não querem servir a Deus por servir, apenas por reconhecer, né, que nós precisamos aproximar de Deus, que nós precisamos ter uma vida espiritual com Deus, que nós precisamos andar com Deus, estar com Deus, nós precisamos nos transformar, nos libertar, né? Não vão em troca de algo, né? Se eu não tiver isso, eu não vou mais, tá? Se Jesus não me der um trabalho, eu também não procuro mais. Se Jesus não me dá uma casa, eu não quero mais servi-lo. Se essa tormenta não passar, eu vou sair da igreja. Às vezes até coloca Deus contra a parede. Então, já pensou, imagina, é uma das coisas que o livro vai passar. Servir a Deus sem interesse. Né? Como eu coloquei antes, independente da circunstância, na tempestade, na abundância, né? Na dor ou na alegria, servir a Deus a todo momento, independente da situação que nós passamos. O diabo, né? Para ele, já só permanecia fiel por quê? Porque estava sendo beneficiado, estava tendo algo em troca, mas não era a verdade. Mas hoje, muitas pessoas se comportam exatamente dessa forma, como o diabo colocou, né? Tem algo em troca. Está sendo beneficiado, você vira a Deus. Não estou sendo, vou sair. Enquanto eu estou empregado, estou na igreja. Perdi meu emprego, perdi também minha vida com Deus. Né? Minha vida vai bem, estou com Deus. Foi mal, largo Deus lá de ladinho e vou seguir a minha vida. Né? E não é bem assim. Nós precisamos, né, termos e reconhecermos Deus em qualquer circunstância de nossas vidas. Né? E o terceiro item do último tópico da lição, que vai falar sobre o poder do homem em compreender Deus, né? São os últimos capítulos de Jó, vai mostrar os impactos que a revelação divina tem sobre o homem. Aí diz assim, ó, como Paulo que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Que todos conhecem a história de Paulo, né? Sabe que antes ele era Saulo, ele perseguia os cristãos, ele matava, né? Ele entrava, invadia as casas, os lares e torturava as pessoas. Inclusive quando Estevão é morto, ele está presente ali, né? Ele segura, né, a roupa de Estevão e Saulo ele vivia a perseguir, né, os cristãos. Porém, quando ele converte, né, ele é transformado, o nome dele passa a ser Paulo, né, e ele foi mudado completamente. A palavra fez essa transformação na vida dele, ele passa a servir ao Senhor. Não teve troca, não houve barganha nenhuma. Ele apenas reconheceu o Senhor Jesus, né? Ele reconheceu a história de Cristo e passa a viver para Cristo e fazer, né, levar o evangelho para outras pessoas que não conheciam. Sofreu bastante, foi preso, mas nada disso impediu que ele continuasse servindo a Deus. Aquilo que ele fez muitas pessoas passar, ele passou, né? Ele passou também a ser perseguido, né? De perseguidor, ele veio a ser perseguido também, mas nem por isso ele abandonou Deus, porque ele sabia e conhecia perfeitamente, né, qual é a real, né, da justificação, da regeneração, o preço que Cristo pagou para que nós pudéssemos, né, hoje nós temos esse direito de sermos salvos ou não. Isso é uma escolha nossa, somos nós que escolhemos o caminho a qual trilhar. E quando ele fecha, né, esse último tópico diz viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro.
né? As 7 características principais, né, deste livro, a gente vai ver no decorrer também dessa lição. Eu não vou passar nesta, eu vou passar na segunda, porque vai ter mais coisas e vai entrar um pouquinho na segunda lição. Então, essas 7 características na segunda lição, deve estar passando na sexta ou no sábado, eu vou estar falando sobre essas 7 características. Bem, e a conclusão da lição que diz assim: nessa lição aprendemos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó, né? Eu falei sobre isso, ficou muito bem claro. Todo o livro ele vai estar escrito em poesia e prosa. E a gente vai ver paralelismo. Esse paralelismo ele vai estar de 2 formas. Nós vamos ver semelhança entre o texto, se não me engano, é paralelismo antitético, que chama, e sinônimo, que a gente vai ver comparações. O caso da metáfora também, que é necessário que nós sabemos definir. O livro que foi escrito, né, com certeza, num período patriarcal, que definindo isso, coloquei lá a idade de Jó, né, que após o sofrimento ele ainda vive mais 140 anos, né, as características geográficas do local, a questão do sacerdócio, né, que ele existia esse papel de sacerdócio dentro da família, em oferecer sacrifícios. O livro de Jó não teve seu autor definido, como eu coloquei, né? Tem apenas suposições, um deles Salomão, Moisés, né? Inclusive Esdras, né? E tudo isso discutido em cima do gênero literário, a forma que o livro ele é escrita. E na próxima lição a gente vai ver sobre quem era Jó, então vai entrar sobre uma das 7 características, eu vou estar expondo algumas delas já na segunda lição. Então que nessa lição nós viemos aprender, né, bastante, pesquisem, estudem. Inclusive tem, além da revista, eu costumo adquirir ver um livro, né, para poder acompanhar a lição, que fala sobre a fragilidade de Jó, a fragilidade humana, na verdade, né, e a soberania divina, o sofrimento e a instalação de Jó. Este livro, ele acompanha todas as lições, acompanha um livro. E o livro, ele vem com mais detalhe. O livro, ele é bem detalhado, a lição ela já é bem resumida, ajuda bastante. Lê o livro de Jó, importante, ler direto, uma sentada. Leu todo, não pare, para poder saber exatamente o que você está estudando, né? Pesquise aquilo que tiver palavras desconhecidas, como eu coloquei, é muito importante o professor detalhar bem, principalmente quem vai estar assumindo classes sobre as figuras de linguagem. Muita gente não conhece, muita gente não concluiu, muita gente não teve a oportunidade de estudar, ou então já estudou e esqueceu. Então é necessário deixar claro, definir a figura de linguagem para que o aluno possa compreender melhor a lição, né? O texto vai falar muito sobre isso, poesia. Às vezes a pessoa, poxa, mas não estou vendo nenhuma poesia, lembra? Essa poesia aqui não é uma poesia oriental, é diferente, é uma poesia hebraica, tem outros a poesia hebraica tem outros traços, né? A prosa vai ser mais difícil, mais fácil para a pessoa identificar a prosa, então que possa, né, deixar bem detalhado para que cada aluno possa entender e compreender. E como eu falei na introdução que eu fiz na semana anterior, não faltem, não deixem de ir à EBD, gente. A EBD é o melhor seminário que existe. Se querem mesmo aprender, não adianta ir para a igreja apenas para louvar. Muita gente deixa de ir nos cultos de ensino, na EBD, para poder ir no culto de domingo, de louvor e adoração. Culto. Quer aprender? Quer criar raiz? Vai para o culto de ensino, vai para o culto de doutrina, vai para a EBD, que é melhor do que ainda. Não que não possa fazer seminário, lógico, quanto mais você estuda a palavra, melhor é para você abrir seu entendimento, ter conhecimento e não ficar só para você. Aquilo que você sabe passa para outras pessoas também. Quantas pessoas a gente vê que afastam, acaba afastando do evangelho, acaba caindo no primeiro vento que vem porque não cria raiz. E a forma que nós temos para criar raiz é conhecendo a palavra. Então se desenvolva, conheça a palavra, estude. Talvez, mas na minha igreja não tem. Estuda você. Você tem a Bíblia em casa? Pega a sua Bíblia, começa a ler sua Bíblia, compre um dicionário, né? Passe a pesquisar, lê em livros. Às vezes, quantas vezes a gente acaba lendo livros secular, né? Compre um livro que tem estudos extra-bíblico, vai te ajudar bastante, né? Vai comprar a tua revista da EBD, compra o livro que dá suporte à EBD. E vá em frente, conheça, porque muitas pessoas hoje são muito ignorantes em relação à palavra de Deus. Às vezes acabamos falando de coisas, pessoas, isso não existe, ou até mesmo acaba falando coisas que não existem dentro da Bíblia. Então, se você quer ter conhecimento, não fica só ouvindo, busque o conhecimento, passa a estudar. Assim como existe a escola secular, é necessário também um aprendizado cristão.
a escola cristã, e essa é uma forma que nós temos de adquirir a educação cristã, é lendo a Bíblia, lendo livros que dê suporte à Bíblia. Vai para a EBD, preste atenção na aula, se tiver dúvida, pergunte mesmo. Se o professor não souber responder, com certeza ele vai pesquisar depois e vai te dar a resposta. Mas se querem conhecer a Bíblia, leiam. Leem, tá? E esse trimestre, como eu falei, vai ser muito interessante, porque nós vamos estudar o livro de Jó completo, né? Não fique esperando só na IBD também não, leia antes, né? Tem a semana anterior, já começa a semana inteira lendo, pesquisando, e vai a fundo quando chegar na escola, só mesmo já para compreender mais, se tiver alguma dúvida, tirar com o professor, até porque o tempo é bem curto também. Bem, é isso. Deixa seus comentários aí, curtam à vontade que vocês tenham só visualizado, tá? Deixa o comentário. Se tiver mais alguma coisa aí, ó, Elaine, tem isso aqui também, que eu não sei, eu tô aprendendo, sabe? Deixa lá que eu vou aprender, vamos aprender juntinhos, tá? E é isso aí, que Deus possa nos abençoar. Eu daqui a pouco tô indo pra minha EBD, que é à tarde. Se você não foi, é só também à tarde, então não deixe de ir. Vá para a EBD, né, que nós possamos aprender mais e pedir a Deus que abra o nosso entendimento, né? O fim dos tempos está aí, a gente está vendo coisas absurdas acontecendo, sabemos que a vinda de Cristo aproxima e é a palavra que vai nos fazer permanecer firme, tá? Que o Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês que acompanharam e aqueles que ainda vão estar ouvindo, né, essa videoaula, que o Papai do Céu possa nos abençoar ricamente. Fica todos com Deus.